Olá, boa tarde. O Dia Nacional da Consciência Negra será comemorado neste domingo, dia 20 de novembro. Uma data importante para chamar a atenção da sociedade sobre o quanto ainda temos que avançar na luta contra o racismo. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a atuação do Judiciário e como toda a sociedade pode atuar para combater o racismo no Brasil. E você vai ver também. 3 negros marcaram a história ao ocupar uma cadeira na mais alta corte do país. Joaquim Barbosa foi o único negro entre 50 ministros a assumir a presidência do STF. Tribunal Superior do Trabalho realiza seminário sobre discriminação racial no mercado de trabalho. E ainda plenário virtual. Ministros do Supremo Tribunal Federal começam a julgar hoje denúncia contra a deputada federal Aécio Neves por corrupção. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar hoje, em plenário virtual, denúncia contra o deputado federal Aécio Neves por corrupção. Ele é acusado por suposto recebimento de propina de empreiteiras. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em março de 2017. De acordo com investigações da Operação Lava Jato, Aécio Neves teria recebido 65 milhões de reais em propina das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Só que em agosto deste ano, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recuou a respeito das acusações e pediu que a denúncia seja rejeitada pelo Supremo. Aras afirmou que, com a aprovação do pacote anticrime em 2019, passou a ser proibido o recebimento de denúncia com base apenas nas declarações e elementos de prova apresentados por pessoas beneficiadas com a delação premiada. Esse tema estava sujeito a entendimentos divergentes no Supremo Tribunal Federal, já que parte dos ministros admitiu o recebimento da denúncia fundada exclusivamente nas declarações do colaborador, mas outra parte não. Com a mudança na lei, a jurisprudência do STF se pacificou de forma unânime, no sentido de que a mera palavra do colaborador e os elementos de informação apresentados por ele não seriam suficientes para o recebimento da denúncia. O relator do caso é o ministro Edson Fachin, que já votou pela rejeição da denúncia. De acordo com Fachin, não é crível, considerada a temeridade do ato, que o órgão acusatório tenha imputado graves fatos delituosos a agente público detentor de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, com base apenas e tão somente em declarações prestadas por colaboradores da Justiça, em ofensa direta a dispositivo de lei em vigor. Os demais ministros têm até o dia 25 deste mês para apresentarem o voto. Na sessão realizada no plenário do Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira, os ministros negaram provimento ao recurso do deputado estadual pelo Paraná, Moacir Fadel. Ele teve o pedido de registro negado pela Corte Regional por ter sido condenado por crimes contra a administração pública em 2021. No caso, a pena máxima combinada ao delito do artigo 359-G do Código Penal é de 4 anos de reclusão, acima do limite de 2 anos do artigo 61 da Lei 90/99, que é os crimes de pequeno potencial ofensivo. A contagem do prazo de tornar-se inelegível o recorrente iniciou em 18 de 2 de 2021, data em que, confirmada a sentença pelo Tribunal de Justiça, assim como ainda não transcorreu o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, o recorrente permanece inelegível. Presidente, então, eu nego provimento ao recurso, é como voto. Bom, e outro recurso julgado foi o do candidato a deputado federal pela Paraíba, Rafael Rodrigues, referente às eleições deste ano. Ele não comprovou sua filiação ao partido Agir no prazo mínimo de 6 meses antes das eleições e teve o pedido de registro negado pelo Tribunal Regional. A decisão foi revertida pelo TSE com base em julgamentos anteriores. Esse Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2016, adotou o entendimento de que não se
contabilizava o prazo de filiação partidária anterior à suspensão dos direitos políticos. Isto prevaleceu durante um período. Nas eleições de 2020, houve alteração do entendimento até então prevalecente no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário 0611-89. E então foi quando o tribunal acompanhou Vossa Excelência, presidente, à unanimidade, e passou então firmou então o entendimento de que contabiliza-se o prazo de filiação partidária anterior à suspensão dos direitos políticos para fins de comprovação da filiação partidária pelo prazo de 6 meses antes do pleito, tal como previsto na Lei 9.504. É um tema que os tribunais regionais eleitorais precisavam de ter como afirmada a jurisprudência, que agora se consolidou neste sentido, do cômputo deste prazo anterior, exatamente, portanto, garantindo-se a condição de elegibilidade. Veja a seguir os avanços e os gargalos na luta contra o racismo. Vamos entender como o Poder Judiciário tem atuado nesse assunto. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Discriminação racial no mercado de trabalho. É esse o tema do Seminário Nacional Simone André Diniz, que está sendo realizado no Tribunal Superior do Trabalho. O evento está sendo transmitido pelo canal oficial do TST no YouTube. Embora pessoas negras representem mais da metade da força de trabalho no Brasil, apenas 29% delas ocupam cargos gerenciais. Isso quando há a oportunidade de ter emprego. A taxa de desocupação de pessoas pretas afeta 16% da população, enquanto entre as pessoas brancas não ultrapassa 11,5%, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O direito a um emprego foi negado a Simone Diniz. Ela foi recusada para uma vaga de trabalho como empregada doméstica por ser negra, mas não se calou e denunciou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O seminário, realizado na mais alta corte do Judiciário Trabalhista para debater violações de direitos humanos e preconceito racial, é resultado da coragem dela. Hoje, lutando pelos direitos das pessoas negras, Simone Diniz falou sobre como o episódio mudou a vida dela e como a trajetória virou inspiração na luta por igualdade. Eu acredito que eu sou uma ajudadora. Vamos dizer assim, que as pessoas olham o meu caso, olham o que aconteceu comigo e tenha o meu caso como exemplo, né? E porque se não existisse justiça, hoje eu não estaria aqui. Entendeu? Então, para as pessoas saberem que se elas correrem atrás, se elas procurarem os seus direitos, não aceitarem, porque não pode aceitar, entendeu? Não pode se conformar. Você tem que correr atrás. A juíza auxiliar da presidência do CNJ, Karen Luiz Villanova, se desculpou em nome da magistratura pelo tratamento dado a Simone pelo Poder Judiciário. Quando eu fiz o concurso para a magistratura, me disseram que um juiz é um órgão de Estado. Então, rompendo com esse protocolo, eu gostaria de pedir licença a todos e a todas, e como um órgão de Estado, te pedir desculpas em nome do Estado brasileiro. Muito obrigada. O Seminário Nacional Simone André Diniz, Justiça, Segurança Pública e Antirracismo é uma parceria entre o Tribunal Superior do Trabalho, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, com outras instituições do Poder Judiciário, do Governo Federal e da sociedade civil. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, ressaltou que o combate à discriminação racial é um dever de toda a sociedade. Tanto nas decisões que profere, em que reprime de forma veemente, rechaça qualquer atividade, qualquer atitude discriminatória, inclusive com condenação e indenizações por danos morais, porque isso fere os direitos da personalidade, fere a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras, mas também na estruturação dos seus próprios órgãos. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Trabalhistas
montou um grupo de trabalho específico voltado para as questões de raça e combate à discriminação, e também no âmbito da presidência nós estamos estruturando um grupo de trabalho incumbido de estudar políticas para todo o judiciário trabalhista voltados a esse combate. O segundo juizado da segunda vara do júri do Fórum Central de Porto Alegre definiu que vão à júri popular os 6 réus acusados pela morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro morto após ser espancado em uma unidade do Carrefour no bairro Passo da Areia. O Ministério Público sustenta na denúncia que o crime foi praticado em razão da condição de vulnerabilidade econômica e de preconceito racial em relação à vítima. Os acusados vão responder por homicídio triplamente qualificado. A data do julgamento ainda não foi marcada. Os acusados podem recorrer da decisão. Há 11 anos foi instituído no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no próximo dia 20 de novembro. A data representa a luta antirracismo e nos lembra da importância de políticas afirmativas e legislações efetivas que diminuam os abismos ainda enfrentados por pessoas negras no país. Em 10 anos, o total de pessoas que se autodeclararam pretas no Brasil subiu 32%. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população negra agora representa 56%. Nesses mesmos 10 anos, o país se mobilizou para intensificar políticas afirmativas. Em 2012, passou a valer a lei que estabelece que as instituições federais de educação superior devem reservar, no mínimo, 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Em 2014, a determinação foi para a cota de 20% das vagas em concursos públicos federais para candidatos que se declararem negros. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal definiu que o crime de injúria racial configura um dos tipos penais de racismo e, por isso, é imprescritível. No caso específico, por maioria de votos, o colegiado negou habeas corpus a uma mulher condenada por ter ofendido uma trabalhadora com termos racistas. Mas o caminho para a igualdade ainda precisa ser percorrido. Entre 2018 e 2021, os casos de racismo no Brasil saltaram de 1.429 para 6.003, um aumento de 31%, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também lembrou que esta semana foi celebrado o Dia Internacional da Tolerância. A tolerância é a harmonia na diferença. Não é apenas um dever moral, como também uma exigência política. A tolerância é virtude que faz possível a paz e contribui para substituir a cultura da guerra pela cultura da paz. Bom, e agora para a gente falar sobre a importância dessa data, eu converso ao vivo de forma remota com a advogada e integrante do Movimento Negro Unificado, doutora Josefina Serra. Olá, muito boa tarde, mais conhecida como Jo, né, Jo? Seja bem-vinda. Eu conheço a sua história, a sua trajetória de luta, da sua chegada em Brasília, eu conheço muito bem. Primeiro, quero parabenizar, é um prazer conversar contigo aqui. Queria que você falasse sobre a importância para a gente, da gente celebrar essa data por mais um ano, 11º ano, de dar visibilidade a essa causa. Boa tarde, agradeço mais uma vez a você, Rafaela, a TV Justiça, né? E eu falo a questão racial, como a ministra Rosa Weber falou agora mesmo, que é uma questão também de tolerância. Então, não há povo mais tolerante, inclusivo, e que mais sempre lutou pela paz que é o povo preto. E eu quero falar o seguinte, nos tribunais, nós temos apoio, nós, povo preto, nós temos um apoio, principalmente dos tribunais superiores. Dos tribunais inferiores, a gente não tem muito apoio. Mas eu falo o seguinte, é porque eu estou em outro local aqui, desculpa. Fique à vontade, pode ficar à vontade. Então, digamos assim, a questão racial, durante muitos anos, só esteve junto com o povo preto. Só o povo preto denunciando. Eu estava até falando com alguns colegas que não é puxando sangue.
não é puxando o saco como é que é? Desculpa a expressão, não é criando a imprensa, porque a imprensa, independente de que lado que ela esteja, independente do que ela está falando, como é que ela está falando, isso repercute. Então, nós, da população preta, na luta contra o racismo, contamos durante todos esses anos com a imprensa, com os jornalistas que tiveram sempre à frente disso, porque a partir do momento que os jornalistas colocam, isso aí se torna visível e todo mundo fica sabendo. Então, doutora, em relação ao 20 de novembro, por favor, pode concluir. Em relação aos 20 de novembro, o 20 de novembro também se tornou, ficou em evidência até por causa da ajuda da imprensa conosco, porque nós sempre, 100 anos antes, a gente lutando sozinha. Hoje, e depois a imprensa encampou a campanha, e hoje os tribunais superiores estão encampando essa campanha. Para a gente, o 20 de novembro é também um dia de denúncia, dizer como está a população negra no Distrito Federal e no Brasil, a sua situação de vulnerabilidade, como ela se encontra. A senhora falou agora há pouco da atuação dos tribunais superiores, né? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, assim como o Supremo Tribunal Federal, tem inúmeras decisões, construções de jurisprudências, iniciativas em torno da proteção, né? Do povo preto, muitos chamados de minorias, mas de minorias não tem nada, são maioria, né? A gente tem que falar sobre isso. Eu queria que você destacasse agora os principais avanços quando a gente pensa no ordenamento jurídico. No ordenamento jurídico, graças ao ordenamento jurídico, graças à empatia dos ministros e alguns juízes, que nós conseguimos uma das principais políticas públicas, que é a questão da implementação das cotas. Hoje, nós estamos lutando para que seja realmente implementado e visibilizado em todas as escolas, que é a Lei 10.639, que fala sobre a história e a contribuição do povo negro e indígena, e o Estatuto da Igualdade Racial, que a maioria não conhece. E isso a gente tem que contar com o corpo docente, que para você ver, digamos assim, na realidade a gente teria que ter mais visibilidade junto do corpo docente, é o que a gente não tem. Quem está nos ajudando a fazer esse tipo de coisa, visibilizando tanto a Lei 10.639, o 20 de novembro, o Estatuto da Igualdade Racial, ou qualquer agressão à dignidade da pessoa humana, porque quando você é agredido por causa de racismo ou qualquer tipo de desrespeito, é uma violação à dignidade da pessoa humana. Então, a gente conta com esses órgãos, que é a comunicação, os tribunais superiores, CNJ, né? E principalmente, que eu falo, o povo negro que nunca desistiu de lutar. Rapidinho aqui para a gente finalizar, temos mais um minutinho a partir de agora. O que a gente precisa avançar? São várias as frentes, é claro, mas o que você elenca como prioridade aí para deixar a reflexão do público? A prioridade é a implementação, a divulgação e o compromisso dos professores em aplicar a Lei 10.639. Só assim a gente começa a acabar com todo tipo de violações de direitos, de todo tipo de racismo e discriminação, e principalmente isso vai de frente para a gente tentar amenizar a violência contra o povo preto, principalmente a juventude negra. E você chamou a atenção nesse ponto, a educação, né? A consciência dos docentes é um caminho muito importante. Doutora Josefina Serra, que foi a primeira, viu? Só fazer essa observação, a primeira secretária de Igualdade Racial aqui do Distrito Federal, conosco ao vivo. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Veja a seguir no próximo bloco uma reportagem especial sobre os 3 negros que marcaram a história ao ocupar uma cadeira na mais alta corte do país. Voltamos já. O Dia Nacional da Consciência Negra lembra a morte do líder Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão. Muitas lutas se sucederam ao longo dos anos e continuam. 3 negros
marcaram a história ao ocupar uma cadeira na mais alta corte do país. A repórter Viviane Novaes conta quem são eles. O tapete vermelho é local de passagem dos ministros rumo ao plenário do Supremo Tribunal Federal. É também uma galeria com fotos dos 169 ministros que já passaram por aqui ou ainda estão no tribunal. 3 deles marcam história por serem negros e conquistarem espaço na mais alta corte do país. A presença negra, desde muito cedo, se insinuou nos espaços institucionais e o direito foi um dos principais territórios onde protagonistas negros estiveram, mesmo em momentos muito adversos, em que a maioria esmagadora da comunidade negra se encontrava excluída da cidadania. O primeiro-ministro negro da Suprema Corte foi o mineiro de Cerro Pedro Lessa, filho de um coronel e uma dona de casa. Formou-se na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi secretário de Relação de São Paulo, professor de Direito, chefe de polícia e deputado no estado de São Paulo. Pedro Lessa chegou ao Supremo no início do século XX, em 1907. Ele se destacou por votos e manifestações brilhantes que ajudaram a construir a famosa teoria brasileira do habeas corpus. Na mesma época em que foi ministro do Tribunal, Pedro Lessa também ocupou a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras. A carreira no STF foi interrompida com a morte em 1921. O segundo magistrado negro no STF foi Hermenegildo de Barros. Curiosamente, assim como Pedro Lessa, era filho de um coronel e de uma dona de casa. Este também mineiro nasceu em Januária. Hermenegildo de Barros se formou em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de São Paulo. Foi promotor público, juiz, desembargador. Em 1919, entrou para o Supremo Tribunal Federal. Na corte, ficou conhecido como defensor e garantidor das liberdades previstas na lei. Por 2 vezes, foi eleito vice-presidente do STF. A aposentadoria por decreto ocorreu no ano de 1937. Os 2 primeiros ministros negros têm muito mais em comum do que as origens e a carreira. Eles chegaram à Suprema Corte no início do século XX, não muito tempo depois da abolição da escravatura. No começo do século XX, estava todo um debate sobre qual é a identidade brasileira. Porque o Brasil tinha abolido a escravidão em 1888 e era uma escravidão negra, que usava o trabalho de pessoas negras escravizadas. Então tinha toda uma construção social que as pessoas negras eram inferiorizadas, sequer tinha sua humanidade reconhecida, era com uma pessoa caracterizada com ausência de capacidade para pensamento intelectual, para atividades intelectuais. Então, ser um homem negro que foi nomeado para atividades, funções junto à Suprema Corte, no caso o STF no Brasil, evidencia totalmente um rompimento para eles sobre todo aquele estereótipo de inferiorização construída. As gerações mais novas se lembram deste magistrado de olhar firme e óculos redondos. Joaquim Barbosa foi ministro do Supremo no século XXI, entre os anos de 2003 e 2014. Este mineiro de Paracatu, pai pedreiro e mãe dona de casa, se formou em Direito pela Universidade de Brasília. É mestre e doutor em Direito Público pela Universidade de Paris. Trabalhou no Ministério Público e no Ministério da Saúde como consultor jurídico. Foi oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e serviu na Embaixada do Brasil em Helsinki, na Finlândia. Em 2013, foi eleito como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Hoje trabalha como advogado. Em 2012, no julgamento sobre a validade da política de cotas raciais da Universidade de Brasília, Joaquim Barbosa disse que as ações afirmativas, como as cotas raciais, servem para combater não só manifestações flagrantes de discriminação, mas também o que chamou de discriminação de fato. A discriminação de fundo cultural, como é a brasileira, arraigada, não é? Estrutural, absolutamente enraizada na sociedade. De tão enraizada que as pessoas nem a percebem.
Joaquim Barbosa foi o único negro entre 50 ministros a assumir a presidência do STF. O STF tem um papel extremamente importante de mudar as formas de conduta social, valorizando os princípios constitucionais de não discriminação, igualdade, combate ao racismo. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.